Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá para todos. Hoje, meu nome é Fernando Mauro Pereira Soares, sou na Universidade Federal do Sul da Bahia, sou microbiologista. Hoje nós vamos fazer uma jornada aqui que mistura um pouco a atualidade com uma questão histórica a respeito da pandemia de H1N1, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as suas origens, seus impactos e as lições, né, que foram aprendidas no decorrer de todo esse momento histórico do surgimento dessa doença, né? Então, a gente vai fazer essa visão, né, mais interessante relacionado à gripe. Bom, o que é o vírus H1N1? Eu acho que a primeira definição é o vírus da influenza, né? Então, às vezes o pessoal confunde, vírus da influenza é vinculado ao vírus da gripe, tá? E o do resfriado é outro, é um rinovírus, tá? Então, o rinovírus é vinculado a resfriado, porque ele ataca principalmente as vias aéreas superiores. E o da influenza é o vírus da gripe. Então, o H1N1, porque o H1N1 é uma cepa. Vamos colocar de uma maneira mais simplificada, é uma variedade, tá? É uma variante de um outro vírus, tá? Porque tem H1N1, H1N2, ou seja, tem diferentes cepas, né? E este vírus específico é a cepa H1N1. Então, é uma cepa do vírus da gripe, o vírus da influenza, que surgiu pela primeira vez, no ponto de vista de relatos, em 1918, né? Aqui, eu acho que vale a pena a gente tecer alguns comentários a respeito. Então, em 1918, tendo migrado para a Europa, no período da Primeira Guerra. Esse vírus H1N1, muitos de vocês devem ter ouvido falar nessa época da chamada gripe espanhola. O nome, né, de gripe espanhola, perdão, ele tem se caracterizado por uma situação, não porque o vírus foi descoberto na Europa e na Espanha, é porque o vírus teve uma divulgação muito forte, né, na época, na Espanha. Então, por isso que se adequou colocar o nome da gripe espanhola, mas não porque ela se originou na Espanha. Existem, inclusive, teorias sobre de onde esse vírus veio para, nesta época da Primeira Guerra Mundial, ter se concentrado inicialmente em grande quantidade, provocando milhões de mortes. Estima-se um número mínimo de 50 milhões de pessoas que morreram na Europa em decorrência desse vírus.
mas alguns dizem que a origem foi na Ásia e da Ásia se deslocou para a Europa, onde ela se espalhou. Mas existe uma outra teoria, digamos assim, com um vínculo mais assertivo, que ela tenha se originado nos Estados Unidos, tendo em vista que o primeiro caso diagnosticado foi próximo de 1918, num, não digo num quartel ou numa área militar nos Estados Unidos, e posteriormente ele pode ter migrado através dos soldados para a Europa quando os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra e levou os seus soldados para a Europa. E a partir daí a gripe se disseminou de uma forma totalmente descontrolada. Inclusive, nessa época, de 1918, 1919, a gripe ela passou por 3 ondas. Né? A segunda onda, que se estima que foi mais ou menos em setembro de 1918, ela provavelmente foi nessa época que ela chegou ao Brasil. Ali, acredita-se que tenha sido os primeiros casos relatados em Salvador, através da vinda de navios militares da Europa para cá. Perdão. E aí depois ela se espalhou de uma maneira descontrolada também no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, chegando no Amazonas, em diferentes capitais, não chegando a matar milhões de pessoas, mas um grande número de mortes também foi provocada aqui no Brasil por essa chamada gripe espanhola, ok? Já passado esse período, houveram casos pontuais de gripe, claro, do vírus da influenza ao longo dos anos. E em 2009, uma nova variante desse mesmo vírus H1N1, né, conhecida como a gripe suína, porque ela teve a origem, né, de detecção em animais, principalmente suínos, tá? Ela novamente veio a causar uma pandemia global. Os primeiros casos, né, surgiram em humanos no México e nos Estados Unidos. E a partir daí, lembrando que aí já é 2009, já é um novo século, né? Então você tem uma maior facilidade, primeiro, de transporte aéreo, mesmo transporte marítimo, mas feito com muito mais rapidez. E é claro que também medidas na área médica já estavam, né, estavam nessa época bem avançadas. Mas mesmo assim, essa gripe se disseminou por todo o mundo, né? E o vírus, pela sua facilidade de transmissão, ele se espalha principalmente através de gotículas respiratórias, quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala. Então, nesse momento aqui, se eu tivesse sendo um portador de um vírus da gripe, essas minhas palavras já são capazes de eliminar, de disseminar pequenas gotículas microscópicas que elas ficam pairando no ar. Por serem extremamente leves, elas podem pairar no ar. Agora imagina isso num ambiente, principalmente num ambiente confinado, num ambiente fechado. Há um risco muito maior de que várias pessoas ao meu redor possam acabar inalando essas microgotículas contendo os vírus. Então, é um vírus de muito fácil transmissão, né? Então, isso é que proporciona a rapidez com que ela passa de pessoa para pessoa. Interessante nós também comentarmos aqui a origem, que já foi falada, que ele surgiu, né, esse novo vírus, né, o H1N1, a gripe suína, né, no México, em 2009, tendo a sua propagação mundial
né? Rápido, por conta principalmente dessa facilidade, né? E através também do período de latência em que a pessoa fica até desenvolver os sintomas, ela pode estar com o vírus, ainda não ter desenvolvido, então ela não se precaver, ela não toma medidas preventivas para evitar a disseminação. Então, através do transporte aéreo, você tem uma facilidade de deslocamento no mundo e isso faz com que houvesse, né, tivesse existido essa propagação global da gripe suína. E essa transmissão aérea, conforme a gente disse, né, através de gotículas, conforme eu falei, era o principal e é o principal meio de transmissão. Então você tem momentos, né, e hoje essa facilidade de conexão de todo mundo e a rapidez desse transporte de todo mundo faz com que o vírus também se desloque na mesma velocidade, né? E isso você tem que deixar as autoridades sempre em estado de alerta. E foi o que aconteceu. 2009 originou Estados Unidos, México, e em pouco tempo se espalhou por todo o mundo. Os sintomas relacionados ao H1N1 são típicos, né, da gripe. Ou seja, é uma febre, que é um dos sintomas mais comuns que tem, dores musculares, né? Parece que você apanhou, né? Ou parece que você fez uma carga de exercícios muito intensa, então você tem uma dor muscular muito grande, né? E você tem dificuldade de se locomover, você tem mais o desejo de ficar parado, em repouso. Tosse, uma tosse frequente, também é muito comum no H1N1, e dores de cabeça, também é um outro sintoma extremamente comum na gripe na H1N1. Você tem uma situação de risco, né? Então por isso que a gente tem que tomar todos os cuidados, porque existem populações que têm uma maior vulnerabilidade na doença. Então, crianças. Então, crianças são muito suscetíveis às complicações da gripe, incluindo o desenvolvimento de pneumonias. Gestantes, ou seja, gestantes são mais também propensas, né, a complicações graves da gripe, como pneumonia e também infecções respiratórias. E idosos, da mesma forma, eles têm um sistema imunológico mais enfraquecido, então eles ficam mais propensos às complicações mais graves da gripe. E pessoas com doenças crônicas, por quê? Através de doenças crônicas, como HIV, AIDS, ou também recém-transplantados, também a gente pode até incluir aqui, que não é uma doença crônica, mas ela afeta o sistema imunológico, então são mais suscetíveis, né? E doenças crônicas como asma, diabetes, doenças cardíacas, que podem trabalhar na redução do sistema imunológico, associado também a recém-transplantados ou outros portadores, como a gente falou, que desenvolvem HIV, AIDS, né? Você pode ter uma baixa no sistema imunológico e por isso mesmo você pode ter um agravamento da gripe H1N1. Como medidas de prevenção e de contenção, hoje, até por conta da Covid, essas medidas estão disseminadas porque elas são mais ou menos semelhantes, elas correm juntas, tá? Então, higienização das mãos, porque justamente as mãos, você leva a mão à boca, você leva a mão no nariz e você pode contaminar e através disso você contaminar objetos e esses objetos outras pessoas saudáveis podem pôr a mão e a partir dali depois levar para próximo da boca. Então você tem uma transmissão indireta, outra que é a transmissão direta através das salivas. Então nós temos aí medidas que podem ser de prevenção e de contenção. Higienizar as mãos, ou seja, lavar as mãos frequentemente com água e sabão,
por pelo menos 20 segundos, ou seja, uma boa lavagem de mãos, né? Já é uma ajuda muito boa. Cobertura da tosse. Isso, muitas pessoas tiveram essa orientação mais correta na tosse quando dá Covid, né? Ou seja, não tossir, conforme eu fiz aqui algumas vezes, mas a tosse para você cobrir a boca e o nariz com o cotovelo. Por quê? Porque quando você leva a mão à boca ou ao nariz na hora de tossir, você está depositando na superfície da sua mão gotinhas de saliva juntamente com os vírus, que você pode depois cumprimentar uma pessoa, né? Ou seja, no momento que você tossiu, você não vai tossir e já dá a mão. Mas se você tosse, daqui a 5 minutos você está ali, você não foi lavar a mão para fazer uma higienização, você já cumprimenta uma outra pessoa, essa pessoa entra em contato com a sua mão e depois, por algum momento, ela leva a mão à boca e ela pode trazer aquelas gotículas que estavam vindo de você para ela. Então, ao espirrar e ao tossir, fazer esse movimento aqui, de forma que as mãos fiquem livres e não sejam um meio para você pegar essas partículas e depois espalhar para objetos ou também passar para outras pessoas. O uso de máscara. O uso de máscara foi muito recomendado durante a pandemia, principalmente no auge da pandemia da Covid, né? Tanto para as pessoas que são portadoras, né, que estavam disseminando, quanto para as pessoas para evitar a doença, né? E isso, quando chega nesse período, principalmente em ambientes fechados ou com aglomeração, tanto a pessoa que está com gripe, que não tem como ficar em casa por conta de algumas ações que tornam a vida dela obrigatória sair, faça o uso da máscara, e outras pessoas que estão naquele grupo maior de risco, que não tem uma cobertura vacinal, ou que de qualquer forma vão permanecer ou vão passar por um momento num ambiente mais fechado e com aglomeração, que façam uso da máscara, porque é extremamente recomendável para se evitar esta doença. E, claro, a vacinação. A vacinação é a forma mais eficaz da prevenção da gripe, porque a vacina apresenta várias cepas, por exemplo, do H1N1, né, de diferentes variantes dele, e isso te dá uma proteção a essas diferentes cepas que estão aí no nosso ambiente, esperando a oportunidade de contaminar alguém. Então, quais seriam os tratamentos? Primeiro, o repouso, a hidratação, que é uma outra situação, né? Ou seja, você tem que se hidratar muito bem. Medicamentos são utilizados para aliviar os sintomas, aquelas dores musculares, as dores de cabeça, os analgésicos, né? Os relaxantes musculares, eles têm uma função de aliviar o sintoma, não de promover a cura, né? Mas ela vai aliviar esses sintomas. E o uso de certos antivirais, né? Oseltamivir, zanavivir, podem ser prescritos para tratar a gripe, e isso em casos mais graves, tá? Mas num caso de uma gripe, vamos dizer assim, sem maiores gravidades, o repouso associado à hidratação e o uso de alguns medicamentos para aliviar os sintomas, é só esperar passar aquele ciclo da gripe, 6, 7 dias em média, você já vai estar bem novamente. E se recomenda o uso de antivirais, principalmente naqueles grupos que estão mais vulneráveis, que podem desencadear a partir da gripe outras doenças ou um sintoma mais grave que pode inclusive levar ao óbito.
E aqui, principalmente, a vacinação. A vacinação, ela traz uma proteção individual, certo? Ela reduz o risco da pessoa contrair a gripe. Ela apresenta uma proteção coletiva, porque a proteção coletiva vai fazer com que haja uma imunidade de maior de rebanho, inclusive protegendo pessoas que não podem, por algum problema de limite de idade ou por limite de idade, tanto para mais velho quanto para mais novo, ou alguns outros grupos de risco que não se é permitida a vacinação, você tendo essa proteção coletiva, você forma um cinturão protetor para proteger essas pessoas da gripe, né? Então, isso é o que a gente chama aí de imunidade de rebanho. E, claro, a vacinação reduz o risco de complicações graves da gripe, como, por exemplo, a pneumonia. Então, a gripe, ela pode até vir a acontecer de uma forma mais atenuada numa pessoa vacinada. E, às vezes, ela passa pela gripe, teve a gripe e nem percebe que teve, por ser tão atenuada assim, graças à vacina. Então, isso é por isso que é muito importante que os adultos, ou seja, pessoas que estejam dentro das faixas ou dentro das condições que permitem a vacinação, que façam essa vacinação, que sejam vacinadas para se evitar não só a proteção, como disse aqui, individual, mas também que deem aquela proteção coletiva a todas as pessoas que vivem próximas a você. A resposta, então, global, né, da pandemia da H1N1, nós temos aí a produção maciça de vacina. Nós tivemos aí uma produção conhecida de em torno de 1,4 bilhão, né, 1,4 bilhão de doses da vacina contra H1N1 foram administradas em todo o mundo recentemente. Lembrando que a população do mundo é em torno de 7 bilhões, então ainda está faltando muita gente para ser vacinada. Lembrando que existem grupos em que não podem ser vacinados e uma parte da população sendo vacinada, ela já começa a promover aquela imunidade que a gente falou de rebanho. Mas o ideal é que você faça com que a tendência da cobertura vacinal seja a mais alta possível. E em torno de 10 bilhões de dólares foram investidos por governos, por organizações internacionais, para combater a pandemia, através de ações, através do desenvolvimento de pesquisa, muita pesquisa, para se chegar a uma vacina, por exemplo, eficaz, tá? E que tivesse com o mínimo de efeitos colaterais e tivesse um benefício muito maior para a população. Lembrando que todo ano você tem uma nova sequência de vacinas disponíveis, justamente para ampliar, né, o nosso sistema de defesa às diferentes variantes que o vírus da gripe tem. Então a gente sabe, né, que na nosso sistema imunológico, vamos dizer assim, nós temos uma estantezinha lá com diferentes anticorpos que estão lá na nossa biblioteca, né, de doenças guardadas, né? E quanto mais você aumenta essa variedade de vacinas com variedades de diferentes tipos de gripe, a nossa biblioteca vai aumentando esse arsenal de anticorpos específicos para a gripe tipo 1, para outra gripe tipo A, B, C, D, ou seja, qualquer tipo de gripe. Então, todo ano você faz essa vacinação e sempre nessa vacina você tem ainda situações de novas cepas, de novas variedades em que a gripe,
né, está presente ali na vacina, né, o vírus, partes, principalmente partes dos vírus, né, e aí você cria no seu sistema imunológico um sistema de defesa cada vez mais completo e mais eficaz contra esta doença. E as lições que nós temos aí então aprendidas é justamente essa relação, ou seja, a pandemia de H1N1 destacou a importância da vigilância global, ou seja, os mecanismos em portos, aeroportos, sistemas de detecção, kits de detecção com maior rapidez, né, para você ter uma resposta rápida e assertiva das autoridades. Então, você teve essa situação, a comunicação rápida, globalizada, né, de modo que todos podem usar protocolos semelhantes nas diferentes partes do mundo. E isso serviu, inclusive, né, no trabalho da H1N1, serviu de aprendizado para a pandemia relacionada à Covid. Então, muitas das ações aprendidas pela H1N1, que houve, e até hoje a gente mantém um estado de alerta, mas ela serviu como um modelo para o aprendizado nas pandemias que vieram depois, como, por exemplo, a Covid. Inclusive como um modelo de desenvolvimento de vacinas, né? Tendo em vista que também a Covid é um vírus, então desenvolveu-se, não precisou gastar tantos anos de pesquisa, porque você já tinha modelos montados de ensaios para vacinas para vírus. Então, você traz esse vírus, por exemplo, da Covid, para este modelo e, a partir daí, você ganhou muito tempo para que a vacina estivesse disponibilizada no mercado. Então, o H1N1 ele serviu como um modelo de tratamento, né, para pandemias e, recentemente, como todos sabem, esse modelo foi utilizado, né, e nós pudemos evitar aí globalmente milhões de mortes, mesmo tendo um vírus da Covid sido tão agressivo. Mas se não houvesse esse aprendizado com as medidas de contenção que foram feitas, muito provavelmente mais mortes teriam ocorrido com certeza. Então, eu venho aqui agradecer a todos por esse momento. É uma pequena parte dessa visão do H1N1, contando um pouquinho a sua historinha, mas eu espero que vocês tenham gostado e pesquisem informações, insights do governo, em revistas científicas ou revistas com conceito bom, né, que possam passar as informações corretas, as informações históricas sobre a doença, porque é muito interessante nós conhecermos também as suas origens, as formas com que se disseminaram em momentos anteriores à nossa vivência atual, né, para que nós possamos cada vez mais aprender a nos defender de doenças como essa. E qualquer dúvida relacionada à parte técnica ou referente a essa aula, favor contactar a Telesaúde Goiás. Um grande abraço e até a próxima.